A gente vai fazer uma análise aqui sistêmica de o que a gente pode observar através dessa família tão diferente, o que tem em comum com a nossa. Bom, então o que a gente vai olhar? Os nomes dos personagens, as características de cada um, comportamentos, fidelidades inconscientes e soluções para o conflito. A Alma, ela se apaixona pelo Pedro e eles estão fugindo da cidade que eles estavam, para quem não assistiu o desenho, por várias circunstâncias. Na Colômbia tiveram muitas guerras internas, né? Como qualquer país. Então ela acolhe a mulher e os filhos, eles estão fugindo e ele é morto. Então, essa morte prematura, ela traz consequências para a família toda. É bem curioso a gente observar aqui, por exemplo, eu coloquei o desenho da Alma de propósito, não só por ser a personagem principal, mas nas vestes dela, não sei se vocês conseguem observar as setas que eu mencionei aqui em azul, aparentemente é um triângulo, e na verdade são as montanhas de proteção que ela faz em volta da família, né? Ela encapsula a família numa metáfora de montanhas enormes que se erguem atrás dela, porque o medo que ela tem de que algo de muito triste aconteça novamente com a família, ela ergue uma proteção, né? Uma redoma de vidro que às vezes a gente também coloca sobre a nossa família, a gente protege os filhos, a gente faz tudo possível para que quem a gente ama não sofra. O Pedro, essa morte precoce, ela causa um grande descompasso na família, que é algo que a gente verifica muito nas constelações familiares. Quando há uma morte muito trágica na família, ela causa, sim, uma repercussão por gerações. Não necessariamente é na próxima. Então, por exemplo, no caso, o pai aqui falece, não necessariamente são os filhos que vão sentir essa morte, mas é muito comum também os netos. Por quê? Porque às vezes os filhos, eles são crianças, a vida vai seguindo, mas é um filho, um neto, que vai observar essa dor tão profunda que o pai sentiu pela morte do seu próprio pai, que no caso representa um avô, e ele vai se conectar a essa dor bem profunda de alguém da família. Então, a vela tem a função de trazer um dom para cada pessoa da família, né? Então a gente vê aqui na cena à direita, né, que tem a avó. Então, para quem não assistiu o filme, o que consiste? A avó, a Alma, ela é a guardiã dessa família e dependendo da idade dos filhos, eles vão recebendo por meio da vela um dom. Os 3 filhos dela têm dons, os netos também. A Mirabel é a primeira neta que não vai receber o dom. Por isso que ela ganha um destaque, não só nos óculos, na forma dela, se portar, na insegurança que ela tem de amor, ela é bem grande, bem profundo. E aí, quando o Antônio, que é esse neto mais novo, ele vai receber o dom no dia do aniversário dele, a avó oferece a vela para ele e ele está completamente inseguro, morrendo de medo de ser igual ao Mirabel. Então, assim, eu vou ser excluída que nem a minha tia que eu amo, né? Meu Deus do céu, como é que vai ser? Que medo. E num determinado momento do desenho, na parte de baixo, para quem não assistiu, do lado esquerdo tem a Isabela, de cabelo liso, do lado direito é a Mirabel. A Isabela é mais velha do que a Mirabel, e elas têm um conflito entre elas por uma determinada circunstância que a gente vai chegar, e quando elas fazem as pazes, a vela volta a se iluminar e irradiar. Então, sim, a vela tem toda essa simbologia. Observem na família de vocês se existem algo que se mantém, alguma característica, não necessariamente um objeto, mas pode ser um comportamento, pode ser uma língua, pode ser uma religião, pode ser um time de futebol que todo mundo gosta, que todo mundo está lá da mesma cor. As coisas mais interessantes desse desenho é que com tantos personagens a gente identifica, né? E normalmente os desenhos da Disney, eles misturam muito seres humanos e animais, né? Então, assim, porque tem o coelhinho, porque tem o ratinho que faz comida, porque não sei o quê. E aqui não, eles colocaram todos humanos mesmo. Então, assim, ou você vai um pedacinho de um pedacinho do outro, característica, a música que envolve. Então, assim, eles foram muito felizes. E tem todo sentido. Vamos lá para falar da Peppa. A Peppa são trigêmeos, né? Que a Alma e o Pedro têm. Então, não posso falar porque a Peppa nem mais nova, nem mais velha, mas é uma das 3 que vieram. Então, ela tem o poder de modificar o clima conforme o seu humor, e para manter o tempo bom, precisa aprender a lidar com os pensamentos.
Eu adorei essa metáfora que eles fizeram, porque quantas e quantas vezes a gente tem que manter o pensamento positivo para conseguir manter o nosso ambiente bom. Da mesma coisa, o contrário. Às vezes na nossa casa tá, nossa, tá tudo fluindo maravilhoso. Entrou alguém que mudou tudo. Fechou a cara, todo mundo fica murcho. Na verdade, pode ser no nosso trabalho, na nossa casa, ou então você vai na casa de alguém. Às vezes tem pessoas que têm o poder de mudar o tempo, literalmente, de fechar o tempo. E, em contrapartida, existem pessoas que têm essa habilidade de conseguir modificar tudo. Tudo fica florido, fica aberto, fica alegre. Eles usam a roupa da Peppa, né? Ela é uma cor de sol, de luminosidade, de alegria, de positividade. Ela fica insegura. Quando o filho dela vai receber o dom, será que ele vai receber mesmo o dom? Ele vai ser excluído da família, que nem foi a Mirabel. E quando a Mirabel começa a ir atrás de um grande segredo que existia na família, a Peppa fica desesperada. Ela chega a nevar de tanto medo do que aquilo pode acontecer. Vai ruir a família? Vai destruir tudo? Meu Deus! Né? Isso também acontece na nossa vida. A Dolores é a primeira filha da Peppa e do Félix. Ela tem a capacidade de ouvir tudo, então ela sabe de todos os segredos. Aquela pessoa da nossa família que sabe de todas as fofocas da família toda e guarda segredinhos. E quando você toca no assunto, ela já sabia. Ela dá continuidade, ela explica e assim por diante. Ela sabe muita coisa. Só que estamos aqui para Dolores, que ela esconde um grande segredo. Por mais que ela saiba todos os segredos da família, ela esconde um grande segredo de que ela gosta do pretendente da prima Isabela. E não fala para ninguém. Então é um paradoxo bem bacana. Qual é a função dos segredos na família? Toda família tem segredo? Sim. A sua também? Sim. Por quê? Os segredos são importantes em inúmeras circunstâncias. Cláudia, mas o que pode ser um segredo? Pode ser um relacionamento extraconjugal, pode ser um filho fora do casamento, pode ser um assassinato de uma família que ninguém conta, inúmeras circunstâncias. Eles têm também a importância numa família, num contexto. E às vezes a função do segredo é ficar guardado. Ele só vai vir à baila no momento ideal. Se ele vier antes, ele causa um furdunço. Por isso que ele é segredo, ele não pode ser contado naquele momento. O Camilo, ele faz um rapport com as pessoas. O que é um rapport? Ele tem empatia, ele tem uma facilidade enorme de se colocar no lugar do outro. É aquela pessoa super bacana que você adora conversar de qualquer assunto, porque ela te dá atenção, ela presta solidariedade a você, ela está sempre disponível, ela se transfigura se for necessário para estar ao seu lado em determinadas circunstâncias. Eu adoro esse personagem, inclusive ele traz uns camaleões. Assim. O Antônio, então, ele é o filho mais novo. Ele, desde pequeno, eu faço ideia de entre 6 e 7 anos, mais ou menos, que ele vai receber um dom. É muito legal, porque, assim, no decorrer do desenho, ele vai dando dicas do dom dos personagens. Então, seja na vestimenta, seja de algum formato. Então, desde pequeno, a Mirabel, quando eles estão embaixo da cama, né, porque o Antônio ele é chamado, né? Vem, tá na hora de receber o seu dom. E ele fica desesperado, ele vai encontrar a prima e fala, Mirabel, e se eu não receber dom também, o que eu vou fazer? Que medo, né? E se você é excluído também? E ela fala para ele assim, olha, eu fiz um presente para você, porque agora você vai para o seu próprio quarto, porque eles ficavam juntos antes, então existe essa conexão que a gente vê muito na constelação familiar. Eu me conecto à dor de alguém. Isso é muito evidente quando a gente vai fazer o trabalho. A olhos vistos não é tão simples de observar, por isso que a gente encontra riquezas muito profundas na constelação familiar. Então, ele vai deixar de ficar no quarto da prima para poder ir para o seu próprio. E ela faz um presente para ele. E na caixa desse presente tem vários animais desenhados. E ela faz um tigre para ele de crochê. Né? E quando ele vai receber esse dom, ele tem a capacidade de conversar com os animais, falar e ouvir, que também é algo super comum. Para quem tem bicho, você olha para o animal e fala, eu sei o que ele está falando. Aí vem alguém de fora e fala assim, aham, seu cachorro queria isso mesmo, né? Lógico, eu certeza que meu cachorro pediu pizza. Olha a cara dele, já sabia até o sabor. Né? Então, assim, não só o homem do campo, mas a gente também em contato com os animais. Bom,
O Antônio, depois, um pouquinho mais para frente, ele, graças ao dom que ele recebe de ouvir os animais, ele conversa com os ratos. E ele vai encontrar o famigerado Bruno. Para quem não viu o desenho, existe um filho da Alma e do Pedro, ele se chama Bruno, e um dos slogans principais do desenho é Não falamos do Bruno. Tem uma música só para ele. Foi uma das músicas mais ouvidas no mundo. Não falamos do Bruno. Quem é Bruno? Bruno é um dos filhos da matriarca e do Pedro, que ele tem o dom de ter premonições, ele tem acesso a informações do inconsciente coletivo, ele vai trazer essas informações para quem está pedindo. Então, quando a Mirabel ela não recebe o dom, a mãe dele, que é a Alma, vai falar assim, Bruno, pelo amor de Deus, vamos olhar o que tem por trás disso, porque o que está acontecendo? E quando ele descobre que era algo relacionado a Mirabel, ele simplesmente some para protegê-la. E quando ele some, a mãe fala assim: o Bruno não está sabendo da nossa família vai ruir muito em breve, ele sumiu. Então, todo mundo começa a falar mal do Bruno, porque eles sabiam que alguma coisa ia acontecer e o Bruno picou a mula. E, na verdade, não foi isso. Então, na vida real, né, no mundo de cá, quantas e quantas circunstâncias a gente não tem compreensão das posturas das pessoas e a gente acaba colocando um grande slogan.